amigas e amigos, tudo bem com vocês? Neste vídeo, nós vamos começar a apresentar e descrever os princípios básicos do Espiritismo e fazer algumas considerações a respeito. Na vida, acontece um progresso e evolução em todos os ramos do conhecimento e então, inúmeras vezes nos dias atuais, conceitos e considerações podem sofrer mudanças de coisas ditas em dias ou tempos passados, não é? E Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, na codificação, dizia que a doutrina dos espíritos deveria evoluir em paralelo com a ciência e com tudo mais da humanidade. Assim, nós vamos ficar livres, no sentido de deixarmos de lado textos apresentados nos livros da codificação, que hoje em dia, a nosso ver, estão ultrapassados em função do desenvolvimento das ciências, das artes e de outros ramos do conhecimento da humanidade. Dessa forma, tão somente, nós vamos destacar o que for razoável, o que for interessante, a fim de entendermos a doutrina dos espíritos de uma forma mais atualizada. E hoje, neste vídeo, nós vamos discorrer sobre o primeiro princípio básico da doutrina dos espíritos, que destaca a crença em Deus. Início de conversa, nós temos que Deus recebe denominações diferentes considerando-se as diversas religiões da história da humanidade. Temos Deus, Jeová, Alá, Baal, Moloque. Moloque era o deus dos amonitas. Brahma, Forri, grande espírito, além de pelo menos 7 dezenas de nomes no judaísmo. El Shaddai, El Elohim, Eloá, Javé, Adonai, Shalom e mais outras dezenas. E como já destaquei em vídeos passados, eu prefiro denominar Deus, a palavra Deus em português, também a presença da fonte, eu uso muito essa palavra. A fonte criadora, Deus de todos nós. E em algumas meditações, por exemplo, da unificação, eu utilizo uma denominação de Deus em hebraico. E vocês sabem que no judaísmo nós não falamos a palavra Deus, especificamente. Bem, então vamos lá, vai. Deus, quem é Deus? Realmente não podemos definir Deus. O que é ou quem é Deus? Ninguém o sabe, considerando o estágio evolutivo intelectual e espiritual da humanidade, dos homens, das mulheres, até os dias de hoje. Entretanto, todas as religiões, de uma certa forma, consideram Deus como o criador de tudo o que existe. Já publicamos vários trabalhos sobre isso, inclusive. Por outro lado, estima-se que cerca de 2,5% da população mundial se classifica como ateísta, isto é, não acreditam na existência de Deus. Parte considerável da população mundial, cerca de 20%, descreve-se como não religiosa, termo que engloba os agnósticos e os deístas. O ateísmo é um pouco mais preponderante na Europa e na Rússia do que nos Estados Unidos e muito raramente se encontra no terceiro mundo. O terceiro mundo é uma região, América Latina, América Central, muito religiosa, na verdade. Há estados como o ateísmo, por exemplo, que é a ideologia oficial, como, por exemplo, na República Popular da China, lá na parte dos comunistas, na Coreia do Norte e também em Cuba. E quando eles professam aquelas populações alguma religião, é sempre em secreto. Destaca-se que 59% da população da República Tcheca se declara também ateísta.
O agnosticismo é uma doutrina filosófica que reputa o absoluto, Deus, né, como inacessível ao espírito humano. Então, o agnóstico disse da pessoa que acredita que a questão da existência ou não de um poder superior, Deus, né, não foi nem nunca será resolvida. O deísmo, que é uma postura filosófico-religiosa que admite a existência de um Deus criador, mas rejeita a ideia da revelação divina, como no cristianismo, por exemplo, né, que se baseia em revelação divina. O deísta, então, disse da pessoa que reconhece Deus, mas não admite a religião ou um culto. Bem, agora eu penso que poderemos começar a falar sobre Deus, considerando a doutrina dos espíritos. Nós vamos citar inicialmente, antes de falar em Deus, os princípios básicos da doutrina dos espíritos. Já citamos em outro vídeo, né? E neste e nos próximos vídeos iremos desenvolver cada um desses princípios com bastante profundidade, para que vocês possam compreender bem a doutrina dos espíritos, não é? Então, os princípios básicos da doutrina são, primeiro, Deus. Daqui a pouco nós vamos falar sobre ele. Segundo, os espíritos, a existência e sobrevivência desses seres que a doutrina espírita acredita. Terceiro, há uma evolução intelectual e moral gradativa desses seres, dos espíritos. Quarto, a reencarnação. Quinto, comunicabilidade dos espíritos com o mundo encarnado e vice-versa. Sexto, pluralidade dos mundos habitados. E o sétimo, há uma crença no espiritismo de que nós estamos constituídos de espírito, perispírito e corpo físico quando o espírito está encarnado. Nós também já falamos sobre todos esses pontos de vista aqui, dessas crenças, vamos falar assim, né? Mas então, nós vamos agora falar sobre Deus. Então, ó, desde tempos imemoriais até os dias de hoje, o homem, a humanidade, né, tem tentado, sem sucesso, dar uma definição de Deus. Verifica-se que é impossível chegar-se a tal pretensão, realmente sem chance, pois a humanidade não apresenta ainda esse desenvolvimento intelectual e espiritual necessários e suficientes para essa possibilidade. Segundo as Escrituras, a Bíblia, Deus disse a Moisés: "Eu serei o que serei." Muitos autores traduziram erroneamente essa frase, essa expressão, para o tempo presente, ou seja, eu sou aquele que sou. Está errado. É no futuro, no tempo futuro, que Deus falou a Moisés: "Eu serei o que serei." E provavelmente Deus quis dar a entender que ele, Deus, né, seria entendido, ou melhor, compreendido lá no futuro. Ainda não chegou esse futuro para nós, quando a humanidade então estaria alcançando um desenvolvimento intelectual e moral compatível com essa possibilidade. Nós já vimos num outro vídeo lá que Deus está oculto a todos nós. E expliquei o porquê. Mas ele pode se mostrar gradativamente a nós, desde que nós estejamos aptos a percebê-lo através da revelação, através da união nossa espiritual com a presença da fonte. Então, a literatura espírita é unânime em afirmar que o homem, a humanidade, necessita evoluir muito para melhor compreender e conhecer Deus. No momento, há apenas a possibilidade de se ter uma ínfima noção de Deus, por meio da análise racional dos seus atributos, das suas qualidades. Então, o Espiritismo coloca algumas qualidades aí
na estrutura, na presença de Deus. Aliás, da minha parte, eu acredito que é de muita pretensão isto, atribuir atributos a Deus. Eu estou fazendo uma crítica realmente. Apesar que nós vamos mostrar aqui os atributos que a doutrina dos Espíritos coloca, mas eu não advogo bem essa postura. É muita pretensão. Quem somos nós para atribuir qualidades deste ou daquele tipo a Deus? Não sabemos nada dele, é somente conjecturas. Mas eu acho que a doutrina espírita dá uma definição bastante razoável, no sentido de termos uma possibilidade de compreender como seria Deus, não é? Eu já estou num outro entendimento. Se vocês assistirem alguns vídeos passados e este aqui, vocês vão entender o que eu estou falando. Inclusive, olha, no Novo Testamento, no Antigo Testamento, aliás, Deus fala a Isaías, no capítulo 45, nos versículos 5, 6 e 7. Eu vou ler para vocês. Eis que eu sou Javé, o Senhor, e não existe nenhum outro. Este é o 5º versículo. Além da minha pessoa, não há outro Deus. E Deus continua falando, eu te cinjo e te concedo o poder, ainda que não percebas quem sou. Deus está oculto. Versículo 6. Para que saibam todos que do nascente ao poente não há ninguém além de mim. Eu sou o eterno, o único Deus, e não existe nenhum outro. Deus está falando que não há outro além dele. Estamos falando no monoteísmo, naturalmente, não é isso? Agora, neste versículo 7º, que é muito importante, o que Deus fala para Isaías? Eu formo a luz e crio as trevas. Mando as bênçãos e mando as maldições. Eu, Javé, faço absolutamente tudo. Vocês vejam como é difícil dar uma atribuição a Deus, não é? Mas ele está falando isto. Ele cria a luz e as trevas. Mando as bênçãos e as maldições. Meus caríssimos, pensem a respeito do que eu estou falando agora. Deus está falando a Isaías, não é? Estamos lendo. É um pouco diferente dos atributos de Deus que vamos falar na sequência. Deus, como eu já falei, tem recebido diferentes nomes, né? Dependendo dos povos, das crenças, dos lugares e do tempo. Vejam que no judaísmo temos dezenas de nomes, como já falei, para o Altíssimo. São 72 nomes. E olha, para nós ocidentais, os nomes de Deus descendem diretamente da história do povo hebreu. O que se fala nominando Deus é uma coisa incrível. E Deus fala lá no mandamento, não tome o nome em vão de Deus. Afinal de contas, como é que é tudo isso? Deus existe? Em O Grande Enigma, escrito por Leon Denis, um importante autor espírita, ele diz o seguinte, aspas, a ideia de Deus se afirma e se impõe fora e acima de todos os sistemas, de todas as filosofias, de todas as crenças. Agora, no Livro dos Espíritas, compilado por Allan Kardec, temos uma definição de Deus ditada pelos espíritos superiores, e que é muito inteligente, muito boa essa definição. Eles falam, os espíritos superiores, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Viram? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas que existem. Essa definição diz tudo, não é mesmo? Trata-se da fonte criadora, da inteligência suprema, que criou tudo o que existe a partir do nada, como eu já falei num outro vídeo passado. E o Espiritismo demonstra aos homens das ciências, aos materialistas, aos indecisos, que Deus existe.
que não é uma ficção antropomórfica de divindade baseada tão somente numa fé cega, mas sim que esse ser supremo, criador do universo, está presente em todas as coisas e rege o cosmos com suas leis eternas, sábias e justas, pois a sua existência está condicionada a um axioma científico inquestionável. Qual é esse axioma científico que os espíritos superiores colocaram na doutrina? Não há efeito sem causa. Quando a ciência estuda todos os fenômenos, é assim. Sempre há uma causa a partir do efeito que é observado na ciência. Se procurarmos explicar as causas de todos os fenômenos, acontecimentos da natureza e alheios às obras do homem, provavelmente vamos ter uma explicação intuitiva de que deve ser devido a uma causa estranha, poderosa, inteligente e infinitamente superior à do homem. São evidências científicas da existência de Deus que o Espiritismo explica. Aliás, explica profusamente. Eu estou fazendo um resumo aqui. E estou dizendo a vocês aquilo que eu entendo de Deus. É impessoal, com certeza. Não existe uma pessoa de Deus, como em certas religiões se coloca um ser de idoso com barba sentado num trono, né? Poderíamos dizer, então, que essa inteligência suprema seria a causa de todas as coisas, independentemente da denominação pela qual o homem a designe, não é? Para crer em Deus, ou nessa suprema inteligência, poderemos afirmar que é suficiente a observação dos fenômenos da natureza ou das obras da criação. O homem traz dentro de si um sentimento intuitivo da existência de Deus. E poderíamos pensar que Deus existe, pois de onde viria essa intuição se não se apoiasse em algo? Naturalmente tem que ter um espírito imortal criado por Deus para ter essa sensação, essa intuição. O sentimento íntimo da existência de Deus é natural e universal em todos os povos, sejam civilizados ou não. Desde o início da história da humanidade, nós observamos isso quando estudamos a história da humanidade, a linha do tempo das religiões, etc., dos povos, né? As evidências saltam aos olhos. E olha, sem uma crença em Deus, a pessoa fica sem sentido na vida. E eu tenho observado que as pessoas sem sentido na vida sofrem tremendamente nesta vida, e a incidência dos suicídios nessas pessoas sem sentido na vida é algo significativo. Ainda não é possível ao homem a possibilidade de compreender a natureza íntima de Deus. Estamos falando isto. Falta entendimento, desenvolvimento moral e intelectual. Quando a gente se desenvolve espiritualmente, moralmente, a gente começa aos poucos a ter a sensação da percepção da presença da fonte junto de nós, dentro de nós. Quando eu falo eu e a presença da fonte somos uns, é assim que ocorre essa possibilidade. Temos que fazer jus a essa possibilidade. Então, falta o sentido que não se adquire senão pela completa depuração do espírito, que é imortal e que neste momento está encarnado o meu espírito em mim próprio, no meu corpo físico. Então, a base racional para a aceitação da existência de Deus pode ser apoiada em dois princípios fundamentais, dentro do que nós estamos falando. Um, que a todo efeito inteligente deve haver uma causa inteligente. E outro, que se julgue uma causa pelos seus efeitos, mesmo quando não se vê a causa. Observando-se o funcionamento da natureza ou do universo, o homem pode perceber a previdência, a sabedoria, a harmonia que preside a todas as coisas. Somente uma inteligência superior à humanidade seria capaz de conduzir a todos os fenômenos micro e macrocósmicos
a não ser que se admita haver efeito sem causa. É uma possibilidade, não é? As forças que regem o mecanismo do universo são materiais e mecânicas. Não são inteligências por si só, mas são postas em funcionamento, distribuídas, adequadas às necessidades de cada coisa por uma inteligência suprema. A utilização dessas forças é um efeito inteligente que denota uma causa inteligente. Deus afirma-se mediante as suas obras. Nós estamos dando subsídios para entender que Deus existe, não é? Não necessita se apresentar. Ele está oculto, na verdade. Dessa maneira, podemos concluir que a existência de Deus é um fato concreto pela evidência dos fatos. São todas evidências científicas da existência de Deus. Outro aspecto a ser destacado diz respeito à revelação da presença de Deus, que já falamos no outro vídeo lá, e um pouquinho, nesse acho que vamos falar mais um pouquinho, vamos ver. Todos os povos primitivos e selvagens não tiveram a revelação da existência de Deus. E, no entanto, acreditavam instintivamente na existência de um poder sobre-humano, de um ser superior a tudo e a todos os homens. É interessante destacar o pensamento de Albert Einstein, eminente cientista do século XX, sobre Deus. Ele diz o seguinte, aspas, minha religião consiste numa admiração humilde do espírito superior que se revela a si mesmo nos menores pormenores, que estamos aptos a captar com nossas fracas e irrelevantes mentes. Ele continua falando, a profunda certeza de um poder superior que se revela no universo e difícil de ser compreendida, forma a minha ideia de Deus. Olha só como Einstein tinha uma noção perfeita da presença de Deus. Ele dizia ainda mais, aspas, né? A experiência religiosa cósmica é o estímulo mais forte e elevado da investigação científica. Então, por enquanto, a humanidade não pode penetrar o conhecimento da essência de Deus, desde que aceite sua existência como premissa. Pode, pelo raciocínio, chegar pelo menos ao conhecimento de seus atributos e deduzir quem deve ser ele. E eu já fiz a crítica dessa história dos atributos. É muita pretensão. Mas eu já descrevi em vídeos passados que podemos perceber a presença da divindade em nós, quando nós nos tornamos um com ele, quando fazemos meditações apropriadas. E aí a gente tem essa percepção maravilhosa, deslumbrante. E sem, agora, o conhecimento dos atributos de Deus, seria impossível conhecer-se a obra da sua criação segundo o Espiritismo. Então, Deus tem todas as perfeições em grau supremo. Se você tivesse uma de menos, ou que não fosse em grau infinito, não seria superior a tudo, e por conseguinte não seria Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus não deve estar sujeito a vicissitudes e não pode ter nenhuma das imperfeições que a imaginação pudesse conceber. Inclusive, Kardec, lá no Livro dos Espíritos, pergunta aos espíritos superiores da codificação. Ele pergunta assim, aspas, né? Embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar ideia de algumas de suas perfeições? A resposta dos espíritos superiores é a seguinte, aspas, de algumas, sim. O homem as compreende melhor à proporção que se eleva acima da matéria, isto é, evoluindo espiritualmente e moralmente. E ele continua falando, entreveia-as pelo pensamento. E aí o Kardec pergunta ainda, numa outra colocação, né? Vamos falar em aspas, né? Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente e soberanamente justo e bom,
Kardec pergunta: temos ideia completa de seus atributos? Os espíritos superiores respondem: do vosso ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo. Nós somos ainda muito ignorantes, não é? Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, as quais a vossa linguagem, as palavras, né, da escrita, então, as vossas ideias e sensações, não têm meios de exprimir. E os espíritos continuam falando: a razão, com efeito, vos diz que Deus deve possuir em grau supremo todas essas perfeições, porquanto, se uma lhe faltasse, ou não fosse infinita, já ele não seria superior a tudo, né? Não seria, por conseguinte, Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus tem que se achar isento de qualquer vicissitude e de qualquer das imperfeições que a imaginação dos homens possa conceber. É assim, a gente está num nível de inteligência, um nível espiritual muito ainda infantil. Nós não temos condições de imaginar o que seja Deus. Então, a doutrina dos Espíritos nos coloca os atributos para a gente ter uma compreensão melhor da situação. Então, a doutrina dos Espíritos aqui coloca e considera os seguintes atributos de Deus por todos nós. Eu vou ler agora. Deus é eterno, é a primeira. Se tivesse tido princípio, teria saído do nada ou então também teria sido criado por um ser anterior. É assim que de degrau em degrau remontamos ao infinito e à eternidade. Deus é imutável. Se estivesse sujeito a mudanças, imagina, né? As leis que regem o universo nenhuma estabilidade teriam. Deus é imaterial. Isso quer dizer que a sua natureza difere de tudo o que chamamos de matéria. Lógico, nós não sabemos nada. De outro modo, ele não seria imutável, porque estaria sujeito a transformações da matéria. Deus é único. Se muitos deuses houvesse, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder na ordenação do universo. Deus é onipotente. Ele o é, porque é único. Se não dispusesse do soberano poder, algo haveria mais poderoso ou tão poderoso quanto ele, que então não teria feito todas as coisas, né? Estamos falando no Deus único, né? As que não houvesse feito seriam obra de outro Deus, não é? Deus é soberanamente justo e bom. Isso segundo o Espiritismo. A sabedoria providencial das leis divinas se revela assim nas mais pequeninas coisas, como nas maiores, e essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça nem da bondade de Deus. Estão vendo quais são os atributos de Deus segundo o Espiritismo? É assim. Só que eu li antes o que Deus falou para Isaías lá no Antigo Testamento, só para vocês terem uma ideia. E se vocês lembrarem do Deus dos judeus, que era um Deus guerreiro, que permitia que os judeus conquistassem outros povos e matassem o próximo, é uma coisa que nós não podemos compreender muito bem, porque nós realmente não compreendemos o que é Deus. Mas eu creio infinitamente em Deus e tenho a percepção da presença dele comigo, dentro de mim, quando eu faço as minhas meditações. E me mantenho unificado, porque só assim nós temos essa possibilidade de percepção de Deus em mim ou em todos nós, não é? Por isso que eu termino meus vídeos falando que nós e o Deus e a presença da fonte somos um. Temos que merecer essa bênção. E todo mundo tem essa chance, com certeza. Bem, meus queridos amigos e minhas queridas amigas, na verdade, querer definir Deus seria circunscrevê-lo a quase negá-lo. Resumindo, afirma lá o Leon Denis, que eu já citei para vocês, né, em O Grande Enigma, que é o livro que ele escreveu, um dos livros. Aspas, ele diz o seguinte: tanto quanto podemos, tudo o que pensamos referente a Deus, diremos que Ele é a vida, é a razão de tudo, é a consciência em sua plenitude, é a causa eternamente operante de tudo que existe. É tudo impessoal, não é?
É a comunhão universal, onde cada ser vai sorver a existência, a fim de que, em seguida, concorrer na medida de suas faculdades crescentes, né, e de sua elevação para a harmonia do conjunto. A providência divina, então, é o zelo atento e afetuoso de Deus pelas suas criaturas, por tudo que existe. Deus está em toda parte, tudo vê, a tudo preside, mesmo nas menores coisas. E é nisso que consiste a sua ação providencial. Quando eu falo nós e a presença da fonte somos um, é nas menores coisas. Mas a misericórdia, a bondade divina na criação de tudo que existe é a conduta dele, é o amor. Então, no estado atual de desenvolvimento espiritual, a humanidade não pode compreender o Deus infinito, senão com enorme dificuldade. Para um grande número de pessoas, né, Deus é um soberano poderoso, sobre um trono inacessível, perdido na imensidão do cosmos, dos céus, e não compreende essas pessoas que ele pode intervir diretamente nas pequenas coisas. Depende da religião de cada pessoa, não tem nem ideia do que nós estamos falando aqui. O Midrash, eu vou pronunciar em português, né? Não em hebraico, nos diz que nem mesmo os anjos mais elevados, os arcanjos, podem compreender o lugar em que Deus se encontra. Veja como Deus está oculto. Por conseguinte, esses anjos, os arcanjos, eles louvam a Deus simplesmente cantando da seguinte maneira. Isso está lá em Ezequiel 3:12. O que eles cantam? Abençoada seja a glória de Deus desde o seu lugar. Olha que interessante. São os mínimos detalhes que nós temos a possibilidade de alcançar a percepção e a intuição da presença de Deus. Quando eu falei lá atrás, naquela meditação da luz infinita da criação, já é Deus, na sua luz infinita que está ocultando Deus da matéria. E nós temos possibilidade de acessar essa luz infinita da criação. Com certeza, assistam os vídeos passados, eu estou dando toda a dica para uma vida feliz aqui, nesse planeta de tantas confusões. Quando o homem imagina a Deus, ele não pode pretender conhecer a sua essência. Não dá, né? Isso está além de toda imaginação e entendimento humanos. A glória de Deus é encobrir as coisas. Deus deseja permanecer oculto, como eu tenho falado, à visão do homem, da humanidade e ao seu entendimento. O homem imagina o que está escondido atrás do véu divino, quando ele está atento, está todo mundo distraído, na verdade. Por isso, o mistério divino se mostra a cada criatura de uma forma diferente e de uma forma gradativa e pessoal. A concepção de Deus é, portanto, puramente pessoal e relativa, depende do grau evolutivo de cada ser humano. E eu, neste momento, estou sendo inspirado do que estou falando para vocês. Preste atenção, porque é uma inspiração espiritual e eu estou passando para vocês agora. Só que eu vou relembrar e eu vou falar para vocês assistirem aqueles vídeos passados, aquele vídeo O Sentido da Vida, lá, o número 46. Assistam aquilo lá, é importante. E vocês poderão entender um pouco do que eu estou falando, porque às vezes eu falo coisas que não é da minha mente mesmo presente. Então eu vou relembrar agora um pouco do que eu disse naquele vídeo. Para vocês lembrarem, se não tiverem tempo lá de ver o sentido da vida, o vídeo 46. Nós vamos destacar que Deus, quando criou tudo o que existe, ou em outras palavras, quando Deus iniciou a criação a partir do inexistente, do nada, antes do Big Bang. Isto é, Deus criou tudo a partir do nada, e o que aconteceu quando ele fez isso? Formou-se a primeira semente da criação.
E que semente da criação é essa? Que nome nós damos? A luz infinita da criação. Ela não é a luz incandescente que nós conhecemos, logicamente. Trata-se de uma frequência de vibração energética divina. Não é energia também, não. É outra coisa, porque a energia é uma parte da matéria, não é? E simbolicamente representa a fonte criadora, que é o próprio Deus de todos nós. Essa vibração divina, melhorou a vibração, ou luz infinita da criação, é algo tão potente que onde ela esteja, nada mais poderá estar. Dessa forma, quando Deus cria a matéria, o mundo físico lá, o universo, ou os universos, então a luz infinita da criação, ela é ocultada, ela vai se afastando gradativamente para dar lugar à matéria na terceira dimensão. Pois não haveria espaço para outra coisa, ou criatura, ou qualquer outra coisa. Estão compreendendo? Eu estou recordando para vocês, né? Assim, a criação do universo só poderia acontecer quando Deus vai se ocultando. Por isso que nós não temos um contato material de Deus. Ele vai promovendo a contração da luz e vai criando o universo. Quando Deus, ou a luz infinita, né, se faz realmente oculto, quando Deus se faz oculto, é que ocorre a criação da matéria. Então, nós podemos entender que a presença da matéria é aquilo que oculta Deus neste mundo. Deus está oculto e pode se revelar àqueles que procuram evoluir espiritualmente. Como é que é essa história? É praticando a bondade. O amor incondicional que eu já destaquei e já defini em outros vídeos. Trata-se de um processo gradativo e que exige merecimento. Entenderam o que eu falei? Eu acho que é a mensagem desse vídeo falando sobre Deus. Ele está totalmente oculto para nós podermos percebê-lo. Ele pode se revelar já no estágio de infantil, evolutivo, espiritual em que nós nos encontramos. Porque a misericórdia dele, a bondade, é infinita, não é? Após todas essas considerações, quando Kardec pergunta quem é Deus para os espíritos superiores, os espíritos mensageiros do espaço respondem a ele, aspas, Deus é a suprema causa primária de todas as coisas. Entenderam? Essa resposta aglutina todas as ideias e conceitos que se fizerem de Deus, em todas as épocas e povos, dirigindo-o para uma realidade inconteste. Que realidade é essa? É que Deus é a suprema lei, dirigente de tudo que existe. Bem, então eu espero que vocês tenham entendido sobre o Deus de todos nós, a fonte criadora, sobre o Criador de tudo que existe, ou o Deus de todos nós. Olha quantos nomes eu dei, que eu adoto. E assim, estamos encerrando este vídeo aqui sobre a definição de Deus, segundo a doutrina dos Espíritos, e um pouquinho do que eu falei paralelamente à doutrina dos Espíritos. É um up do que o Kardec colheu lá atrás, séculos atrás. Eu estou falando para vocês o que eu estou percebendo hoje dentro do meu contexto aqui, mental, científico, através das evidências e espiritual, tá certo? No próximo vídeo vamos falar sobre o segundo princípio básico que se refere aos espíritos, considerando a existência, a imortalidade e sobrevivência dos espíritos. Bem, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, nós todos, que a presença da fonte somos um. Vamos juntos e misturados praticando a fraternidade universal, o amor incondicional como meta e compartilhando conhecimentos. Tudo isso que eu falei agora está embutido neste vídeo, da presença de Deus dentro de nós, da compreensão, entendimento dessa bênção divina. Então, o Deus que habita no meu coração, saúde o Deus que habita no seu coração. Namastê.